O dízimo é obrigatório? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu vejo o pessoal perguntando constantemente. Eu mesmo recebo sempre essa pergunta. O pessoal é meio confuso sobre dízimos por causa do lance do dízimo ter sido parte da lei de Moisés. Aí fica aquela pergunta, e aí, já que nós não estamos debaixo da lei de Moisés, precisamos então sermos obrigados a dar o dízimos? Eu acho que a pergunta vai ser bem respondida no programa de hoje. Também vou te responder de um jeito que eu tenho certeza, se você ficar até o final, você vai sair abençoado, entendendo algo que Deus quer que você entenda e pronto para ser abençoado por Deus e pronto para receber tudo de bom que Deus tem para você. Então fica comigo até o final, você vai gostar. Então vamos lá. É obrigatório dar dízimos? Essa é a pergunta. Para responder, eu preciso mostrar que eu não estou apenas chegando aqui com minha opinião, porque como quem me assiste sempre sabe, que eu sempre falo que minha opinião não vale muita coisa, mas a sua também não, tá? Nossas opiniões não valem quando se trata de coisas espirituais. Minha opinião vale quando eu escolho a camisa que eu quero vestir e certas coisas, mas quando se trata de assuntos espirituais, opinião não é no assunto, tá? É a palavra de Deus e a revelação de Deus que nós temos que enxergar o plano de Deus, a revelação de Deus e aplicar em nossas vidas. Vamos então começar com a criação. Adão e Eva, no jardim, não se tem muita menção de nada disso. Depois veio o pecado, Adão e Eva são expulsos do jardim e começa uma época que é a época da fé. O relacionamento do homem com Deus por um bom período aí é pela fé. A palavra diz isso claramente porque esse período de expulsão do jardim, ela estende a nível de um período de relacionamento com Deus, sendo pela fé, ela estende até o início da lei mosaica. A palavra fala que Abrão era o pai da fé e quando Deus faz um pacto com Abrão, que é eu vou te abençoar e você vai ser benção para todas as nações, diz no livro de Gálatas depois que aquilo foi o evangelho enunciado de antemão para Abraão. Então nós temos um período aqui de relacionamento por fé. As pessoas faziam sacrifícios e sabemos que eles davam dízimos, tá? Eles separavam e davam dízimos para a obra de Deus. Você vai ver isso em várias passagens. Então, num período de fé que não era a lei da dízimos, eles faziam ofertas e davam dízimos para agradar a Deus e agradecer a Deus pela sua presença e como expressão da sua fé e a sua veneração e adoração ao Deus verdadeiro que eles contribuíam. Aí que vem a parte mais chata, vamos dizer, de entender, porque agora é incorporado na lei de Moisés, agora é obrigatório. Aí sim, se você era judeu, no período da vigência da lei mosaica, você era obrigado a dar dízimo, sim, senhor. A lei mosaica vai até onde? Estudioso da Bíblia, fala para mim aí, o que vocês acham? Eu te falo. A lei mosaica vai então até o livro de Mateus? Não. A lei mosaica vai até quase o final do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos evangelhos, você vai ver que a lei mosaica só encerra-se quando Jesus, lá para o final dos evangelhos, morre e ressurge dos mortos e depois assenta à destra do Pai. Você tem a virada do ciclo da lei mosaica e a entrada, a partir de agora, da nova aliança pelo sangue de Jesus. Ok? Então, tecnicamente, a partir da nova aliança, você não é obrigado a dar dízimos. Uhul! Né? Tem gente que fala, legal, pastor, já vou desligar. Desliga não, porque você vai sair com uma ideia muito errada, tá? E você depois vai levar maldição para a sua própria vida e nem vai entender por quê, tá legal? Então vamos lá. A lei mosaica encerra-se ali, a obrigatoriedade de contribuir dízimos e de preencher um monte das coisas da lei mosaica encerra-se ali. Agora entra um período de uma nova aliança. Nessa nova aliança, a Bíblia não fala que você é obrigado a dar dízimos, porém, você veja desde o início da igreja o pessoal contribuindo
tudo que eles tinham, grandes somas. Então, se eu posso interpretar e usar um pouco da minha análise de como que era a igreja no Novo Testamento, é que dízimo era pouco para eles, né? Então não era obrigado a dar dízimos, eles davam muito mais do que dízimos. Então o dízimos tinha que ser o mínimo que você estivesse dando para Deus, tá? Outra coisa, não é obrigado não é. Mas Deus também não é obrigado a te abençoar. Então você viu o tete a tete da coisa? Não é obrigado a dar dízimos, porque não é mais lei. Mas agora tudo é um relacionamento, tá? Trata mal a tua esposa o tempo todo. Fala mal dela, xinga ela, nunca elogia ela, né? Nunca trate ela com carinho e veja o que você vai receber de resultado. Pode receber vários tipos de comportamento, mas eu te garanto que nenhum dos tipos de comportamento que você terá será uma coisa saudável e legal para você, tá? Você vai gerar um relacionamento doentio, né? Se você tratar mal a sua mulher e falar mal dela e com ela e xingá-la e rebaixá-la, né? E ser durão o tempo todo com ela, você vai ter um relacionamento bem ruim, não vai dar os frutos que você está esperando. Deus tem que entender, na nova aliança nós temos um relacionamento, ok, tem a graça, então não estou debaixo da lei, beleza? Mas pela graça agora eu tinha que ser mais generoso do que debaixo da lei, tá? Agora eu vou ler uma passagem para vocês, para provar o conceito que eu quero te ensinar hoje. É achado em 2 aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler vários versículos aqui, então escute bem aqui, mas são versículos muito elucidativos, eles vão te ajudar a enxergar esse negócio de uma forma bem clara. Então o versículo 6 a 11 diz: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Uau! Ele está dizendo o seguinte, você semeia pouco, vai ceifar pouco, tá? Você acha que é por obrigação que você tem que dar? Não der. Fica com seu dinheiro. Eu estou achando que eu tenho que dar meus dízimos, eu não queria, mas eu vou dar, porque eu sou obrigado. Não, senhor, você não é obrigado a dar dízimos, mas Deus também não é obrigado a te abençoar, e nem vá. Essa passagem deixa muito claro uma lei de reciprocidade aqui, junto com o Espírito de Deus. Eu sei que tem gente que abusa, eu sei que tem gente que fala que dá R$100 e terá 10 mil na sua conta amanhã, enquanto você dá os R$100 para mim. Eu sei que tem abusos, mas ter abusos não nega a verdade, tá? E isso é uma das estratégias de Satanás. Ele levanta pessoas que abusam, né? Para todo mundo então dizer, eu não vou dar porque isso é abusado. E fica assim, né? Só atacando. Mas o fato que tem abuso e exagero não tira a verdade de um princípio. A lei da reciprocidade, a lei da semeadura é uma lei financeiro no mundo espiritual, que é real e funciona. Então você não é obrigado a dar, mas se você semear pouco, diz aqui, você também vai ceifar pouco. Então se você ficar assim, eu não vou dar porque eu não quero dar, você também vai ceifar pouco. Eu vejo uma outra coisa. Se Jesus veio e nos transformou, e nos salvou, e nos deu a vida eterna, e nos deu tudo que nós somos e temos através do Espírito Santo, e agora é hora de contribuir, eu falo, eu não vou dar não, porque eu não quero dar, você na realidade nem foi totalmente liberto e salvo. Desculpa, mas eu enxergo assim. Agora a minha opinião. Sei que nem sempre eu falo que não vale, mas olha, minha opinião baseada no que eu vejo na Bíblia é que a pessoa que não quer contribuir para Deus não é bem salvo não. E na minha experiência eu vejo isso.
Eu vejo o pessoal que nunca dá dízimos, ofertas missionárias, nunca contribui para a igreja, para a obra. E eu vejo o pessoal o tempo todo vindo, ora para mim, pastor, porque eu estou sem emprego de novo e eu não consigo pagar meu aluguel e as coisas estão mal. Eu falo, mas por que será? Né? E eu vejo o pessoal que é fiel em contribuir para a obra de Deus com um coração generoso. Eles podem ter lutas e dificuldades financeiras, mas no final sempre acaba virando para eles. Sempre você vê uma graça sobre eles e a bênção de Deus sobre eles. Então, eu vou te falar uma coisa, esse princípio, quem semeia pouco vai ceifar pouco. Você não é obrigado a dar. Inclusive, ele está dizendo, não dá se você está achando que é obrigação. Não der. Não dê e não dá mesmo. Fica com o seu maldito dinheiro. É isso que eu falei mesmo. Porque você é ganancioso e pão duro, então seu dinheiro virou maldiçoado e fica para você. Deus não quer. Porque ele quer dinheiro quando vem de um coração alegre e feliz em contribuir. Aí o pessoal que critica, eu falei, mas né, você vai contribuir, o pessoal né, pode abusar do seu dinheiro. Eu falei, isso na realidade nem importa para você na hora que você está contribuindo. Claro que se a longo prazo você vê que está contribuindo para alguém que abusa o dinheiro, para e vê uma fonte, um outro ministério mais digno para você colocar seus dízimos e ofertas. Claro, né? Então, é óbvio isso. Mas mesmo que se você semeou um dinheiro num ministério que abusou, você fez. Se você fez, não com o coração ganancioso, falando eu estou fazendo uma barganha com Deus, eu dei e eu vou ganhar, aí não vale. Mas se deu com o coração alegre, feliz de estar contribuindo para a obra de Deus, eu vou te falar uma coisa, Deus vai te abençoar igual. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Porque Deus ama quem dá com alegria. E olha, eu comecei a aprender o princípio da contribuição financeira bem na minha infância já. Foi engraçado porque na minha infância, na Califórnia, eu trabalhava, pegava bicos e trabalhos extras nas férias escolares e nos sábados, e era muito comum eu com, 9, 10, 11 anos de idade, eu ser pago $1 por hora de serviço, e era hora ralado. Eu me lembro, e hoje em dia nem escaparia com essas coisas, né? Mas as leis eram um pouco diferentes, a cultura era diferente na minha infância. Eu trabalhava nas minhas férias escolares de verão, na minha infância, numa gráfica, grampeando livros com uma máquina de grampear, que poderia furar minha mão, né? E eu lá, menino de, de 9, 10, 11 anos, eu fui trabalhando lá às vezes. Aí eu passando livros que grampeava, né, no dorso ali, e eu passando na máquina, e grampeando, e juntando, e aquela coisa toda, esforçando. Às vezes eu limpava entulho de projeto de construção, limpava jardim, cortava grama, nossa, fiz mil coisas. E era comum eu ganhar $1 por hora de serviço. Eu me lembro que eu tinha juntado $50 com 50 horas de trabalho. Imagina, para um menino de, 10, 11 anos de idade, 50 horas de trabalho, $50, era equivalente a muitos centenas de reais hoje. E eu pensando agora, o que eu vou fazer com isso tudo? E eu tinha planejado comprar um relógio para mim. Desde a infância eu já gostava de relógio. E eu fui comprar um relógio para mim, mas antes eu falei, eu preciso contribuir. Aí eu pensei, dízimos, isso é muito pouco. Eu já tinha entendido esse princípio, meu pai tinha ensinado, o pastor John Haynes, e eu tinha pego e entendido esse princípio. Falei, não, dízimos é muito pouco. $5 dos 50 não, eu vou dar mais. Aí eu estava orando, eu estava com dinheiro no meu bolso, fui para o culto e teve uma oferta missionária. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar 10 vezes mais. Não, perdão, 10 vezes. Aí eu pensei comigo, eu vou dar $30, eu estou sentindo. Eu dei 60% do meu dinheiro, 6 dízimos, fiquei com 40% para mim e dei 60% para a obra de Deus aquele dia. Fui lá e dei. Outras vezes eu juntava dinheiro, Deus falava no meu coração, eu pegava e dava tudo. Várias vezes eu dei coisas para Deus. Eu já consegui na minha vida conquistar um carro novo, acabar de quitar ele e Deus falar, contribui isso para a obra. Eu dava na obra missionária, eu dava para a obra de Deus. Acabei de conseguir uma vez uma moto, quitei a moto, né? Tudo feliz com minha moto quitadinha e Deus falou, agora está quitada, agora você pode doar. Aí eu doei. Mas assim, não tem faltado a bênção de Deus na minha vida. Tem tempos mais escassos, sim, faz parte. Paulo até fala disso, né? Tempos de muito, de fartura, e tempos com menos. Faz parte, às vezes, altos e baixos.
Mas eu não olho para a minha vida pensando, poxa, né, foi um período assim que Deus me deixou desamparado. Nunca me deixou, nunca me deixou. Pela fé, às vezes eu já estava sem nem dinheiro para comer. Em algum país, longe de tudo, sem dinheiro, orava e Deus mandava, né, para mim o que eu precisava, vez após vez após vez. Teve vezes até assim, de eu estar viajando pela fé, acabou meu dinheiro, acabou minha gasolina, eu orei ali e um cara aparece, isso nos Estados Unidos, eu tinha morado no Brasil até meus 18 anos de idade, voltei para lá para fazer seminário e comecei a viajar pela fé. E eu me lembro, eu estava atravessando os Estados Unidos de carro e meu carro acabou a gasolina, não tinha mais dinheiro, estava ali desamparado, longe de todo mundo que eu conhecia e tudo, e eu orei e pedi a Deus para me dar um socorro. E um cara de Cadillac, né, aquele carrão bonito americano, parou atrás, desceu um cara e ele falou, o que foi, filho? Como que posso te ajudar? Eu falei, poxa, que acabou a gasolina. Ele falou, peraí. Ele tinha um galão com 20 litros, né? Quem carrega 20 litros? Ele tinha 20 litros de gasolina. Ele chegou lá com uns 20 litros de gasolina, botou tudo no meu tanque. Eu agradeci ele, aí eu fui assim virar para pegar um pano para limpar onde derramou um pouquinho ali, alguma coisa assim. E quando eu entrei no carro, peguei o pano, fui voltar para agradecer ele de novo. Não estava mais lá, não tinha nem carro lá. E não dava tempo para ele ter saído de carro, tá? Eu teria visto, simplesmente sumiu. Anjo, eu acredito, porque simplesmente estava lá e depois não estava lá. Eu estava com 20 litros no meu tanque e continuei minha viagem. E quantas vezes eu vi Deus agir a meu favor. Eu tive lutas, dificuldades, mas eu dava e Deus me abençoava. E eu me lembro depois que Deus me mandou voltar para investir minha vida no Brasil, na obra do Senhor, eu vim pela fé. E eu me lembro um mês, eu tinha metade do dinheiro que eu precisava na virada do mês para pagar minhas contas, né? Eu tinha assim, pagar meu aluguel e água, luz, igual todo mundo, né? Eu tinha aquelas contas normais. E eu não tinha metade do que eu precisava. Eu tinha mais ou menos metade. Então vamos supor, eu precisava, sei lá, não é um valor real, mas só para exemplificar, vamos supor, eu precisava R$2.500, eu tinha 1.200. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou dar esses 1.200. Já que Deus tem que agir mesmo, deixa ele agir no valor todo, em vez de só metade, né? Mais da metade. Então eu peguei, chamei uns 3 missionários diferentes, passa lá em casa hoje à noite, que eu quero te dar uma oferta. Opa, amém, obrigado. Aí um passou, eu escrevi o cheque lá, dei tipo, daqueles 1.200, eu dei 400, aí outro passou 400, outro passou 400. Acho que todo mundo foi embora pensando, poxa, ele está na bonança. Recebeu uma mega oferta e está distribuindo, sendo generoso. Eles não sabiam que eu dei meu último tostão. Quando o terceiro foi embora, eu tinha... Essa é a época do cheque, né? E você mantinha o saldo ali e tal. Olha, eu estou mostrando minha idade aqui, né? Quando não era cartão de débito, você escrevia o cheque e dava. E eu ia anotando, tinha tanto, e você ia subtraindo, e no final não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Aquele R$1 que você deixa na conta para não zerar. E pronto. E o último foi embora, eu falei, tá vendo, Deus? Agora tá contigo. Não é que na hora de pagar as contas, em vez de, sei lá, R$2.500, eu tinha 5.000 que Deus me deu? Ele me deu o dobro de volta, 4 vezes mais do que eu dei. 1 ou 2 dias depois, estava todo o dinheiro na mão, né? 5.000, eu fui lá, paguei tudo e ainda sobrou, né, dinheiro para continuar sendo generoso. É o que Paulo fala. Ele fala assim, Deus quer te abençoar. E aí que a gente erra muito, o abuso entra muitas vezes, porque a gente começa a falar em, eu quero ser abençoado só para eu ter, ganância entra. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Mas a ganância é um amor ao dinheiro. Então você começa, Deus me dá porque eu quero para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero coisas, né? Não é errado ter algumas coisas, mas as coisas não podem ter você. Deus me deu uma moto, né, Honda Shadow na época, 0 bala, com 1 ano eu quitei ela, era minha, né? Mas quando Deus falou dá, eu dei, porque eu tinha as coisas não tinham a mim. Quando era hora de contribuir o que Deus tinha me dado, eu falei, Deus me deu essa moto, eu dou de volta para a obra do Senhor. A minha próxima moto foi uma Harley Davidson, e assim sucessivamente. Esse princípio tem sido funcional na minha vida, vivendo pela fé. Tem épocas de dificuldade, tem épocas de luta, com certeza. Nós estamos num ano de muita luta, muita dificuldade para todo mundo. Mais do que nunca a hora para você ser generoso. Então, a pergunta, eu tenho que dar dízimos? Resposta, não.
Mas você também não vai achar que você pode ser ganancioso e pão duro e ainda ser abençoado por Deus, tá? Deixa eu reler só o primeiro trecho da passagem que eu li há pouco, 2 Coríntios 9, 6, aqui diz o seguinte: lembram-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um der conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama com quem dá com alegria. Depois ele fala sobre a gente ser enriquecido de todas as formas para a gente continuar sendo generoso, tá? Então assim, você tem que dar? Você não tem que dar é nada, mas você também não tem que esperar que Deus abençoe tua vida se você é assim, tá? Você não tem que dar, mas também você não vai receber. A Bíblia diz isso. Quem semeia pouco também vai ceifar pouco. Você fica pão duro, não quer contribuir para a obra de Deus, depois não vem ficar chorando, choramingando o tempo todo, porque está difícil na sua vida, né? E eu conheço várias pessoas assim. São pão duros, não dão dízimos, não ofertas, não dão nada, e depois só desgraça na vida deles. O dinheiro ganhou até muito e não sobra nada. Só vai para desgraça. Só vai para desgraça. Não sobra nada, nada dá certo, porque eles não estão entendendo o princípio da lei, da semeadura de Deus, de contribuir. Então eu não tenho que dar dízimos, eu dou muito mais do que dízimos, porque eu amo a Deus e a sua obra. Então meu conselho, que dízimo seja seu padrão mínimo. Você está fazendo um cálculo rápido, não tem tempo para pensar muito, então no mínimo dízimos, daí para mais. Ah, mas não é obrigação, então não vou dar. Ah, tá bom, vai nessa, bobão. Vai nessa, bobão. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai nessa linha, eu não tenho que dar. Você não acabou de falar que eu não tenho que dar? Sim, você não tem que dar, a Bíblia acabou de falar. Mas você não tem que receber também não. Então você quer ficar na miséria, porque quem deixa o coração ficar cheio de ganância e amor ao dinheiro não é um verdadeiro discípulo de Jesus, tá? Então assim, nós ensinamos a separar as alianças, nessa visão nossa, no movimento dos discípulos. Nós ensinamos o que é ser um discípulo verdadeiro, amém? Então, entendo que nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas desde a época da fé eles contribuíam dízimos. Nós agora na nova aliança temos que dar dízimos, é o mínimo que você deveria dar para a obra do Senhor, é um padrão mínimo. Você deveria dar um dízimo quando você está apertado, no mínimo você dá um dízimo. E daí, se você quer continuar a crescer e prosperar, dá 2 dízimos, 3 e assim sucessivamente. O que eu dou varia, mas mínimo um dízimo, às vezes 20%, 30%, mas eu te falo que o meu alvo um dia é poder dar 90% da minha renda para a obra do Senhor. Não estou lá ainda, mas assim, todo mundo tem que ter sonhos, né? Então esse é meu sonho, poder dar a grande maioria do que vem para mim para a obra de Deus. Esse é meu sonho, esse é meu plano, meu projeto, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria de dar é uma coisa tremenda. Então não dê se você estiver com o coração duro, mas também não ache que você está num bom relacionamento com Deus, tá? Não sou eu o seu juiz para falar se você está salvo ou não quando você é ganancioso, mas o máximo que você está é muito mal espiritualmente. O mínimo que você está é muito mal espiritualmente. Se você não quer contribuir para a obra de Deus, o mínimo você está doente e mal na sua vida espiritual. E o máximo você está desviado mesmo, tá? Então, o fato é que Deus ama quem dá com alegria, não dê sobre obrigação. Você não é obrigado por lei a dar dízimos, você deveria dar muito mais que dízimos se você quer também ser abençoado por Deus. Te ajudei? Foi bênção? Fala o que você acha. Eu não consigo responder todos, mas eu leio todos os comentários. Então, quero ver seu comentário. Esquece de dar um like ou dislike se você não gosta do que eu falei, né? Seja sincero, mas isso ajuda a gente, né? Se você não apertou ainda aquele sininho que está aí assim embaixo, você aperta ali, porque aí os avisos quando a gente lançar vídeo novo vão sair. Ora pra gente e seja muito abençoado hoje.